Deixa eu já repercutir algumas das falas, tanto do ministro da Fazenda quanto da ministra do Planejamento, Simone Tebet, com o economista da Corano Capital, Bruno Corano, aqui com a gente. Bruno, bem-vindo por aqui. Boa tarde para você. O ministro falou que é o seguinte: o bloqueio, na verdade, é um remanejamento de gastos. É isso que está no radar, né? E aí o anúncio de mais de 31 milhões de reais para este bloqueio. O que está no radar dele para este bloqueio? Previdência, que ele falou que mesmo com a reforma ainda são gastos muito grandes aqui no Brasil, e aquele chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada, que de acordo com o ministro é muito judicializado. O que a gente pode entender a partir disso, até porque ele falou que também colocou um pouquinho ali da culpa no Galípolo, quando fala de taxa de juros, no Congresso e no STF, quando fala da não desoneração da folha de pagamentos. A gente lembra que essa desoneração ela foi arrastada e estendida até 2027 no Congresso, algo que foi para o STF realmente, mas essa discussão ainda não aconteceu por lá. E, além disso, também colocou a culpa na greve da Receita Federal, que isso está paralisando e prejudicando a economia. Queria perguntar para você se realmente a culpa é desses 3 fatores aí que o ministro falou e se Previdência e BPC no radar para esse bloqueio serão suficientes, é realmente o local correto, já que a gente está falando, de novo, do que atinge aí uma parte da população que necessita desses benefícios, né? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Paula, boa tarde. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quando o Haddad fala que esses 3 personagens têm uma certa responsabilidade ou culpa, ele não está absolutamente errado, mas eu iria um pouco além. No fundo, o problema é sistêmico, né? E se tem alguém que é o principal culpado, é o próprio governo. E eu não diria, em particular, a Fazenda e o Haddad, porque ele tem uma certa limitação. O Brasil, hoje, ele tem problemas sistêmicos que vão muito além e que provocam esse desequilíbrio. Porque tudo isso que a gente está discutindo é o fato, para quem está assistindo, para simplificar, é o fato de uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário e está gastando 12. O resumo da história é essa. O Brasil vem gastando mais do que pode. Por que ele gasta mais do que pode? Por uma política fiscal atual desse governo que entende que precisa ser um indutor do crescimento e do estímulo. Então, de uma certa forma, uma displicência em relação tanto é que o teto de gastos foi quebrado e surgiu o arcabouço. Mas o problema é sistêmico porque a gente tem uma operação que não é eficiente, a gente tem problemas fiscais, a gente tem problemas tributários, uma carga tributária que não ajuda, um sistema trabalhista que é muito nocivo à geração de negócios, infraestrutura comprometida, corrupção generalizada, a soma conflitos entre os poderes, a soma desses itens faz com que a gente sofre esses problemas, mas principalmente o fato de nós termos mais de 90% do orçamento carimbado, que eles chamam, né, endereçado, ou seja, nesse momento, mesmo que o executivo quisesse fazer reduções mais significativas, sem a anuência de algumas medidas que tenham aprovação mais do que a maioria, muitas delas precisariam de 2/3 do Congresso, isso não passaria. E antes de eu te devolver, eu elenquei aqui e me preparei para a nossa conversa os problemas em relação a essa questão do Brasil gastar mais do que pode. Ele tem uma rigidez orçamentária, que é o que eu falei, mais de 90% do orçamento não tem o que ser feito. Ele sofre pressões políticas por mais gasto. Existe um crescimento da dívida que é insustentável, então isso pressiona os juros, essas coisas que o Haddad falou. Baixíssima qualidade dos gastos públicos, ou seja, é uma ineficiência. Isso é um jeito educado de eu dizer que eu acredito que 40% de tudo que se gaste é desviado, é corrupção. Tem uma cultura de indexação de benefícios automáticos, que é muito maléfico, reformas incompletas e uma dependência de receitas que são voláteis. Agora, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, gente, porque 3 minutinhos, vai ter que ser rapidinho, porque uma das questões que me preocupou bastante já está no radar a Previdência.
A gente trabalha tanto pensando no futuro. A gente acabou de ter uma fraude bilionária no INSS, fazendo vítimas aposentados e pensionistas, e dessa vez, de novo, está no radar a questão da Previdência. Como é que a gente pode encarar isso, Bruno? Peço só que você seja rapidinho, que a gente tem que entregar para a rádio. Para todos nós, e eu me incluo nisso, e para todo mundo que está assistindo, a gente só tem uma única certeza: a Previdência está quebrada. Mesmo que seja feita outra reforma, ela vai voltar a quebrar de novo, porque o Brasil está envelhecendo, a população jovem está diminuindo e essa conta não fecha e não vai fechar. Então, hoje, quem está contribuindo realmente tem que ter. Não é uma insegurança de que você vai receber, não é isso. Mas o que você vai receber provavelmente vai ser cada vez mais achatado e não vai permitir que você viva da aposentadoria. Solução: se você for um funcionário CLT e que já é descontado na fonte, ainda assim você tem que fazer uma previdência privada. Você é um empresário, tem outra atividade, é um autônomo, esqueça absolutamente do INSS, faça seguro de vida, faça uma previdência privada, se cerque de soluções onde você vai ter um retorno muito maior. Com mais tempo eu poderia até calcular isso e mostrar aqui de diversas formas, por A mais B, que é incomparável o retorno. Tá certo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, até porque tem uma coletiva aí prevista para a IOF. Provavelmente vão aumentar, senão não faria uma coletiva sobre esse assunto para as 5 da tarde. Obrigada, viu, Bruno? Até a próxima. Muito obrigado.